Queridos, nós, depois de algumas semanas, retornamos à nossa classe. Essa é a lição número 2, né? Do tema que nós... Deixa eu ver aqui, peraí. Aí. Nós começamos a falar, que é o pecado do orgulho, né? E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago 4, versículo de número 6. Tiago 4, versículo 6, e nós vamos ler a parte B do versículo apenas. Tiago 4, versículo 6, a parte B, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas... Acabou aqui, ó. Bom, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos todos juntos falar essa parte B do versículo, vamos lá? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só as mulheres. Só os homens. Tem mais mulher do que homem aqui? Não tem, mas esses homens estão muito tímidos. Vamos ver aqui quem é que vai falar mais alto. Só as mulheres. Vamos lá? Agora os homens. Está faltando só harmonização, né? Mas a gente vai chegar lá. Treinar um pouquinho, vai ficar bom. O que nós aprendemos no primeiro estudo que nós fizemos? É bom a gente fazer essa revisão, porque já acho que tem 3 semanas, quase um mês, que a gente não volta nesse tópico aqui, tá certo? E algumas pessoas também não estiveram no primeiro estudo. Então, a primeira coisa que nós vimos quando nós estávamos no primeiro estudo foi as razões pelo qual nós devemos de estudar esse tema, o pecado do orgulho. E aí, no caso, nós temos 3 motivos para poder fazer isso. Primeiro, é o advento das redes sociais, né? Que implicam em comportamentos autocentrados. Desde que nós passamos a ter as redes sociais como parte da nossa vida, do nosso dia a dia, você vai perceber que o comportamento tem sido autocentrado, tem sido centrado em si mesmo, tá certo? Na nossa própria realidade. Segundo, é aquela ideia da cultura do sucesso, né, onde o sucesso individual é altamente valorizado. Eu preciso de ter o meu lugar ao sol, eu preciso de ser a pessoa que chegou à frente, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Então essa cultura já vem inserida no contexto da nossa sociedade moderna há muito tempo, e ela tem ganhado cada vez mais espaço nisso. Um exemplo disso é o surgimento dos coaches, que nada mais é do que valorizar o indivíduo. Né? Então, essa é a grande questão. Terceiro, nós temos a psicologia humanista, que tem tomado lugar na nossa sociedade de uma forma terrível. Não que a psicologia seja algo ruim, não entenda que eu estou dizendo contra a psicologia. A grande questão é que nós estamos deixando de cuidar da área espiritual da nossa vida, colocando tudo como algo psicológico, como algo humano, né? E isso tem incentivado o ser humano a valorizar mais as suas conquistas materiais e o seu ego, com o objetivo de levar a sua autovalidação e a sua autoestima em detrimento àquilo que Deus apresenta como valores reais, como valores principais. Então, a psicologia moderna, ela tende a fazer você a olhar mais para você e esquecer dos outros, e isso é um grande problema, porque isso leva a justamente viver essa realidade com respeito ao orgulho, né? Nós aprendemos ainda que a palavra orgulho,
ela mudou o seu significado original desde o tempo em que ela foi assim concebida dentro da sua origem, né? A etimologia da palavra foi tomando, ela foi transformando ao longo do tempo. E hoje, na nossa condição, no nosso contexto social, ela toma uma posição completamente contrária ao que ela de fato é. Porque ela passou a ser uma virtude. Nós usamos a palavra orgulho como um sinal de virtude. Mas a Bíblia é clara em afirmar que o orgulho é pecado. Então, olha só que coisa interessante. A palavra foi ressignificada, né? Orgulho de ser pai, orgulho gay, orgulho de ser hétero, orgulho de não sei o quê, como se fosse uma virtude, como se fosse algo bom. E não é. Dentro do contexto bíblico, dentro da aplicação bíblica, o orgulho ele é um pecado. E é um pecado a qual o Senhor abomina de forma terrível. Então a gente precisa de ter mais um motivo para a gente poder estudar esta realidade, né? Nós também definimos o que é o pecado, tá certo? Então, o pecado, o pecado do orgulho é uma exaltação desordenada ou uma exaltação a nós mesmos acima do estado ou nível que nos foi designado. Então, a pessoa que vive nesse contexto, ela exalta a si mesma. Ele faz parte do ramo do egoísmo, do egocentrismo, né? E ali onde contém essa sensação de prazer do homem, de realização do homem. E aí é que também é um grande perigo. Porque a pessoa que se sente orgulhosa, ela sente essa satisfação, ela sente esse prazer, alimentando então o seu ego, a sua carne, a sua natureza pecaminosa. E nós devemos então ter cuidado com essas questões, tá certo? Então, primeira coisa, orgulho não é virtude em local nenhum, em posicionamento nenhum dentro da Bíblia, ainda que você possa usar essa palavra nesse contexto, não é o contexto original da palavra. Orgulho é um contexto direcionado para o pecado, tá certo? E ela carrega as seguintes atitudes ou partes, né? Essa ideia do orgulho. Primeiro, a gente vai entender o orgulho como a vontade de ser superior ou mais importante do que Deus. Quando nós olhamos para o orgulho, é aquela vontade de ser superior ou mais importante do que Deus. E também a vontade de ser superior ou mais importante do que Deus deseja que sejamos. Ela tanto vai contra Deus, quanto vai contra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É uma supervalorização de nós mesmos, onde nós nos achamos mais sábios, melhores, onde nós nos destacamos, nos achamos que somos melhores do que realmente nós somos. Olhamos para nós e colocamos a nossa realidade num patamar que não é a realidade nossa, né? Colocamos a nossa vida num patamar que não é a nossa realidade. Terceiro, é um desejo de que os outros, que as pessoas que estão ao nosso derredor, elas falem de nós, elas precisem de nós, elas nos vejam como mais inteligentes, como melhores do que aquilo que nós somos. É o desejo de ser reconhecido além da nossa própria capacidade e além daquilo que nós realmente somos. Quarto, é um esforço por buscar, ou um esforço ou uma busca por superar o lugar que nos foi determinado, ou por nós superestimarmos, ou sermos mais superestimados pelas outras pessoas. Então, nós temos um local, temos uma realidade da nossa vida, e aí nós temos esse esforço, essa busca para ser muito além daquilo que de fato nós somos, ou onde Deus nos colocou. E aí é um grande problema que nós temos. E em quinto lugar, é uma ostentação da nossa autoestima. Seja por fala, seja por gestos, né? É uma forma que a gente tem de ostentar a nossa autoestima. Cada um dessas partes, né, que completa, assim, que dá essa realidade do orgulho, elas têm dois locais de ação. As três primeiras que eu falei têm a ver com as atitudes internas. É o que eu penso, é o que eu vejo, é o que eu quero. E as duas últimas têm a ver com atitudes externas, é o que eu exponho para fora diante desta realidade. Então, uma coisa que a gente precisa de entender, e nós aprendemos também na lição passada, é que o orgulho é um pecado que afronta diretamente o Senhor.
Porque esse pecado, ele nos acusa de idolatria e de traição. A pessoa orgulhosa, né, ela que se deixa levar pelo orgulho, ela comete o pecado de traição e idolatria. E é por isso que Deus abomina tanto este pecado, né? E você vai encontrar na Bíblia, nós falamos isso na semana passada, algumas palavras que estão ligadas da realidade das matizes, né, da questão do orgulho, que é soberbo, arrogante, jactancioso, zombador, orgulhoso, vaidoso, escarnecedor, altivo. Essas palavras que você vai encontrar dentro do contexto bíblico, elas apontam para o pecado do orgulho. Ela tem como seu foco principal o pecado do orgulho. E nós, queridos, somos muito suscetíveis a isso. Estamos muito presos a esta realidade, tá certo? E como nós combatemos o orgulho? Nós combatemos o orgulho vivendo o contrário do orgulho, né? O que é oposto ao orgulho. Aí. Que é a humildade. Contrário ao orgulho é a humildade, né? E o que consiste a humildade? Primeiro é preciso a gente entender que a palavra humildade, ela tem como sua raiz e a sua origem, de fato, humilhação. A ideia da pessoa humilde é aquela pessoa que foi vencida na batalha, cujo aquele então que venceu o conquistou, coloca-o sobre a terra e põe o pé sobre a sua cabeça. Ele se torna um vassalo. A gente tem tanta dificuldade com relação à realidade nossa de orgulho, que a gente não aceita quando fala que humildade é humilhação. Você vê como é que é a grande questão. Mas a ideia original, o princípio original é a pessoa que é humilhada. Entendeu? Que ela vai se jogada lá embaixo como derrotada. Esse é o princípio da origem da palavra humilde, tá? Então, tenha isso na sua mente. O princípio da palavra humilde é aquele que foi humilhado, tá? Que ela foi humilhada. Ou seja, ele quebrou toda a sua altivez. Ele quebrou toda a sua estima. Ele quebrou todo o seu valor. Ele já não tem valor algum, né? Isso nós olhamos ao olhar daquilo que Deus é. E você vai perceber que Deus faz exatamente isso conosco. Ele trabalha exatamente essa realidade com nossas vidas, tá certo? Um exemplo, assim, para a gente entender isso, é quando nós olhamos, por exemplo, Jacó, ali no Vale de Jaboque, quando ele tem uma luta com o homem de Deus, né, com o servo do Senhor, com o anjo, com o próprio Senhor Jesus ali. É interessante que ele tem uma luta ali com aquele Senhor, e ele se torna o príncipe de Deus quando ele é ferido e perde a luta. É para pensar nisso? Ele está ali e fala assim, me deixa aí, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. E aí é tocado na articulação da sua coxa, de modo com que ele fique manco, né? Quebra ali o nervo ali, e ele não consegue mais lutar. E ali derrotado, então, ele é humilhado, mas ele se torna o príncipe de Deus. E o nome Israel porque lutaste contra o Senhor e prevaleceste. Mas que prevalecimento é este? Ele resistiu até o final, mas ele foi vencido. Ele não se tornou príncipe porque ele foi vitorioso. Aí é bom a gente pensar nisso. A Bíblia vai trazer sempre alguns exemplos nesse contexto para a gente. De que nós nos tornamos, então, diante do Senhor, aquilo que Ele quer de nós, quando nós nos colocamos no nosso devido lugar. Por exemplo, Paulo vai dizer que quando nós estamos fortes, estamos fracos, mas quando nós estamos fracos é que verdadeiramente estamos fortes, porque nos tornamos dependentes. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Sermão do Monte, para as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é pobre de espírito. É alguém miserável, o texto está dizendo. Bem-aventurados miseráveis. Bem-aventurado aqueles que estão rebaixados, cabisbaixos. Começa com essa realidade. Então, sempre a Bíblia vai nos levar para este fato contrário ao que o mundo hoje nos leva. Entendeu? A autoexaltação, a autoestima, a Bíblia diz, não caia nessa. Então, a humildade é o princípio. Em que consiste a humildade? Primeiro, a humildade consiste num contentamento do que Deus nos deu.
Uma pessoa que é contente com aquilo que ele tem, que é satisfeito, que é realizado com aquilo que ele tem, é um sinal de humildade. Né? Então, o que Deus nos deu? A nossa vida não é controlada por nós, ela é controlada pelo Senhor. Então, o que o Senhor nos deu? Devemos ser contentes em relação a isso. A humildade, ela consiste em pensamentos simplórios acerca de nós mesmos. Pensamentos bem humildes acerca de nós mesmos. Até desvalorizadores de nós mesmos, reconhecendo a nossa realidade diante daquilo que Deus é. Consiste de desejo e disposição para que os outros não nos vejam como superiores. A gente não quer ser visto como superiores, como mais sábios, como melhores do que realmente nós somos. E aqui está a chave das coisas. Não é que eu queira que as pessoas me vejam inferior ao que eu sou, mas eu quero que a pessoa reconheça exatamente aonde eu estou. Né? Na primeira lição nós falamos muito sobre essa questão. Não, eu não preciso de me rebaixar daquilo que eu sou. Deus me colocou aqui, é isso aqui que eu sou. Né? Esse nada aqui é o nada que Deus me colocou. Abaixo disso eu estou indo contra aquilo que Deus me colocou. Então é importante a gente ter essa visão. Né? Evitar ambições desordenadas e exercer com satisfação as tarefas atribuídas, mesmo as mais humildes. Então, humilde é aquela pessoa que ele tem ambição, mas não uma ambição desordenada. A gente quer progredir, faz parte da vida a gente querer ir melhor e tal, mas não é aquela coisa desordenada, né? Não é essa a realidade. E, ao mesmo tempo, nós nos satisfazemos com as tarefas que o Senhor nos colocou para que a gente possa fazer. Nós nos sentimos gratos a Deus por esta realidade, por mais humilde que ela seja. Né? Fugir da ostentação e alinhar a nossa conduta à simplicidade. Então, fugir da ostentação e alinhar a nossa conduta à simplicidade. Então, é isso que define humildade. Então, você vai ver que humildade é justamente o oposto daquilo que é orgulho. Enquanto o orgulho, ele olha para a minha pessoa buscando valores em mim, a humildade me esvazia desses valores, tentando dizer assim, não, eu não sou isso tudo, não é essa a questão toda, não é aqui que nós vamos caminhar. Esse é o resumo do que nós vimos. Então, para a gente poder passar para a lição à frente, aí eu abro espaço, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer, para que a gente possa dar continuidade. E se você quiser assim, saber mais, está gravada no nosso canal do YouTube, a primeira lição que você vai poder encontrar lá. Mas aí eu pergunto, alguém tem alguma pergunta ou tem algum comentário que queira fazer sobre esses pontos, sobre esse resumo que nós fizemos aqui? Oi? Como se fazer para livrar do orgulho? Boa pergunta, é o que nós vamos estudar agora para frente. É o que nós vamos estar vendo. A nossa irmã Angélica ali. Bom dia. Eu não acompanhei, né, pastor, as últimas lições, então eu não sei nem se o senhor já falou sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo, porque eu falo muito, então... O senhor fala, né, sobre a autoestima, e eu estou lendo, justamente, estou estudando um pouco sobre esse tema, e aí, vendo, né, lendo um pouco sobre isso, tem que a baixa autoestima, ia falando da baixa autoestima, né? A baixa autoestima, ela tem origem genética também, e ela muitas vezes a pessoa ela acaba tendo uma baixa autoestima em razão do que ela viveu ali na infância dela, no decorrer do crescimento dela. E aí é interessante, porque realmente é um ponto que eu tenho tido uma dificuldade de conciliar, né? Porque a gente realmente, como cristãos, a gente tem essa... tudo que a Bíblia nos traz sobre o orgulho, sobre não sermos nada, sobre Cristo ser tudo, sobre mortificar a nós mesmos, né? Para viver o Evangelho e tudo. Só que, do outro lado, a gente tem essa questão da baixa autoestima em excesso, que... eu entendo que seja diferente da humildade, né? Vem acarretada por problemas que aconteceram, por situações que aconteceram ali na infância, geralmente, e que se manifestam na vida adulta de uma forma
bagunçada, digamos assim. Por quê? Porque o senhor mencionou, né? É diferente você reconhecer o seu valor e querer que as pessoas reconheçam o seu valor não menos do que o valor que você tem. E não mais também. Só que aí, quando a gente vai tratar da baixa autoestima, a gente vê que é justamente pessoas que se sentem muito inferior ao que de fato são. E aí, como que fica? Biblicamente falando, né, essa situação. Como que a gente trata isso? Porque aí a gente vem de uma baixa autoestima que geralmente acarreta uma depressão, que geralmente acarreta vários problemas psicológicos, né? Como que fica isso? Então, esse é um problema muito sério, muito delicado para ser tratado. Por quê? Porque nós temos, de um lado, a psicologia humanista que diz que você precisa de valorizar você mesmo. Mas nós temos a Bíblia dizendo que o seu problema é exatamente porque você se valoriza demais. O pecado da baixa autoestima está ligado também ao orgulho. Não está ligado a outra coisa, não tem virtude em relação a isso, está ligado ao pecado do orgulho. A pessoa que ela tem baixa autoestima, na verdade, ela é tão orgulhosa e ama tanto a si próprio, que ela deseja que todo mundo a reconheça. Por isso ela se desvaloriza. Entende? Assim como você tem aquela pessoa que se torna altiva, soberba, e fala, olhem para mim e me adorem, porque eu sou tudo isso, a outra pessoa diz, me reconheça de alguma forma. Eu preciso de ser visto de alguma forma. Então, vai sempre trabalhar nesse contexto do pecado. Em lados opostos de uma mesma moeda, de uma mesma realidade, entende? Então, assim, a Bíblia sempre vai trabalhar essas questões. E aí, qual é o exemplo que a gente tem? Jesus diz assim, quando é perguntado sobre quais são os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, tal. Coloca a virtude de amar a Deus. Depois, amar ao próximo como a si mesmo. Ele diz, você se ama. Aí a psicologia diz, você tem baixa autoestima porque você não se ama. Não, é o contrário. Você se ama tanto que você acha que as outras pessoas têm que olhar para você. Você está olhando só para você. Você vai se livrar disso quando você passar a observar quem de fato você é em Cristo. Tá certo? Então, por exemplo, quem sofre de baixa autoestima, à luz da psicologia, ele deve ser valorizado. E as pessoas devem ter palavras de valorização dessas pessoas. Vamos pensar assim. Chega alguém que fala assim, eu sou nada, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, e eu preciso de ajuda. E aí o que a igreja vai falar? Meu querido, você realmente é nada, você realmente precisa de ajuda. E a Bíblia diz que Jesus morreu porque você é terrivelmente pecador. A psicologia diz, você está destruindo a vida daquela pessoa. Não, você está dizendo a verdade daquilo que ele é, você vai tratar aquilo que ele é. Realmente você é isso, a Bíblia diz que é isso, entende? Esse é o grande problema que a gente tem. Por isso que quando eu falo que esse tema do orgulho é tão importante, porque hoje nós temos essa distorção da psicologia humanista, que tem tirado da gente essa visão daquilo que de fato Deus diz que nós somos. Na quinta-feira, acho que foi quinta agora mesmo, eu disse isso sobre... Eu tenho falado nos estudos de quinta-feira, se eu não falei nessa, eu falei numa outra passada. Mas eu falei o seguinte, quem disse que você é um animal? Quem disse que você é um animal? Quem disse que você pertence ao reino animal? Não, a ciência diz, foi provada. Né? A minha matéria é animal. Quando a gente estuda lá a biologia, mostra que nós somos animais. Ok. Só que a Bíblia diz que não é. Você é uma criatura à parte, criada à parte de toda a criação, e não existe outro igual a você em todo o universo. Você é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi domingo, foi quinta-feira mesmo que eu falei sobre isso. Mas aí, pastor, como é que fica essa questão da biologia, meu irmão? Não fica. Ou eu acredito naquilo que a palavra de Deus diz, ou eu acredito naquilo que os homens dizem. Como crente, a Bíblia diz que eu não sou. Ainda que a minha matéria participe a matéria da terra, e aí é que é interessante, porque o Senhor nos fez o corpo do barro, daquilo que ele já havia sido criado. Eu não sou o barro. Ele transformou, ele mudou isso em algo diferente. Aí a Bíblia vai dizer, que Davi no seu salmo, né? E nos fez um pouco menores do que Deus. Já parou naquilo que Davi fala? Deus nos fez um pouco menor do que Ele. Nós estamos muito longe daquilo que Deus é.
mas ao mesmo tempo estamos muito longe daquilo que é a criação. Deus não fala isso de mais ninguém. Nenhuma coisa. Então, essas coisas a gente precisa de buscar, entendeu? E entender isso. A gente não pode aceitar tudo o que é dito como se fosse a verdade absoluta. Não é, irmãos. Olhar para esse plano não é enxergar a verdade. Para enxergar a verdade é preciso que a gente olhe para aquele que é o Criador. Ele é quem vai dizer, de fato, aquilo que é verdade sobre nós. Né? Sandra? Só compartilhar aqui o que passei lá em casa, né? A Nicole, na sua adolescência, ela sofreu muito bullying, né, no colégio. E, com isso, ela teve uma baixa autoestima. Ela não gostava do cabelo dela, do corpo dela. E, com isso, estava atrapalhando até a vida dela, né, nessa questão. E, para trabalhar isso em uma adolescente, é muito complicado mesmo. Eu compartilho com o que a Angélica estava colocando ali. Porque, se a gente exalta, a gente está errando, está indo contrário à palavra. E se a gente fala, não, é assim mesmo, a gente pode estar enterrando para um buraco. Então, é a luz da palavra mesmo que a gente tem que estar se guiando. Mas é muito difícil, porque a pessoa entra numa depressão mesmo. E você tem que estar tomando um cuidado na forma de falar e buscar sabedoria mesmo na palavra. A irmã Márcia aqui. O Nogueira está perguntando se criança sofre depressão. Sofre. Hoje em dia sofre. Antigamente não. Hoje em dia sofre. Aí tem uma série de fatores que acontecem sobre essa realidade. Eu acho que eu entendo as preocupações das mães, né, em relação à questão da baixa autoestima. Mas como não faz muito tempo que eu passei da adolescência. Então, na verdade, a questão é colocar a autoestima em Deus. A gente quer se satisfazer e, às vezes, o perigo, por exemplo, em educar uma mulher, né, uma menina que vai ser mulher, é querer trazer a identidade dela mesma. E aí não dá certo, porque você vai fazer ela pecar com orgulho. Mas se a gente tentar fazer ela ter a visão de quem ela é em Deus, é um orgulho sadio, digamos assim, um orgulho satisfeito em Deus. Né, trazer para Deus. Porque, por exemplo, eu não tive problema de autoestima, apesar de ser bem diferente assim, da minha turma, mas isso nunca me abalou. Eu estava preocupada demais em servir a Deus. Aí é que está a grande questão. A gente, quando fala dessas questões, a gente se preocupa, centra na gente, percebe? Volta para a gente. É a ideia do orgulho. O orgulho é sempre voltado à ideia do egocentrismo. Eu preciso disso. Agora, o que a Bíblia diz? Você precisa de Deus. Foque em Deus, se satisfaça em Deus, se realize em Deus. Por que eu tenho que ter o corpo perfeito? Por que eu tenho que ter o carro perfeito? Por que eu tenho que ter a casa perfeita? Por que eu tenho que ter a vida perfeita? Eu vou estar sempre olhando para aquilo que está me satisfazendo. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas a Bíblia diz o quê? A minha satisfação deve estar em Deus. André, faz um favor para mim. Baixa esse vídeo aí. Tira esse slide aí um pouquinho. E volta no hino 107. Enquanto a gente estava cantando, eu estava observando aqui esse hino. Vocês repararam na letra desse hino? Deixa o André colocar aqui. Hino número 107. Pode falar, Emerson, enquanto ele coloca aí. Pastor, quando a gente fala de orgulho, nós temos conotação positiva e negativa. Né? Isso aí é claro para a gente. A pergunta é, a gente não pode ter orgulho de nada? A gente tem que trocar a palavra orgulho para aquilo que ela de fato é. Quando a gente fala de orgulho, por exemplo, eu tenho orgulho do meu filho. Isso, eu ia citar esse exemplo. Né? Eu tenho orgulho do meu filho. O que significa a palavra orgulho? Eu olho para o meu filho e eu vejo que ele é aquilo que eu quero que ele seja, porque ele está me satisfazendo. Essa é a ideia do orgulho. Eu tenho uma grande estima para o meu filho. Eu olho para o meu filho e vejo que ele é aquilo que ele deveria de ser diante de Deus. Então, quando eu uso a palavra, é claro que no nosso normal, a gente não usa a palavra pensando na etimologia da palavra. Entende? Então, quando eu falo assim, eu tenho orgulho, eu até brinco às vezes aqui, né? Queria ter um filho assim, às vezes, quando me dá uma resposta, né? Sim. Então, assim, mostrando assim, poxa, que legal, que bacana. Mas a ideia não é exatamente
essa ideia de que eu quero que ele seja aquilo que me valoriza, mas eu o estimo por aquilo que ele é diante de Deus. Então, o contexto não está no uso da palavra, mas na aplicação da palavra diante de mim. Por isso que eu falei, a palavra orgulho, ela tomou uma guinada. Ela sempre foi pejorativa, sempre foi negativa, agora ela passou a ser positiva. Aí fica complicado, porque você usa a palavra de forma indistinta. Mas o que exatamente o seu sentimento interno está dizendo? E é isso que nós estamos olhando. E Deus, lógico, né, não podemos jamais comparar. A sabedoria de Deus é soberana. E ele mesmo falou que esse é meu filho amado, a quem me comprazo, né? E poderia fazer, esse é meu filho amado, que eu tenho muito orgulho, né? E realmente ele poderia ter orgulho em Jesus, porque Jesus é perfeito. Não poderia, que se ele tivesse orgulho, ele estaria pecando, é isso que eu estava falando. Por isso que a Bíblia não usa essa palavra, percebe? O que eu quero que os meus entendam é isso. Quando você vai olhar para a Bíblia, ela vai usar contexto que nós traduzimos como o uso da palavra orgulho, mas ela nunca usa essa palavra. Por quê? Por causa do contexto etimológico da palavra. O nosso problema, a língua ela é viva, ok? Mas o que nós fizemos? O que a pedagogia moderna fez? Matou o português. A gente simplesmente ignora tudo o que é e começa a ressignificar as coisas. Aí fica confuso. Isso é realmente, pegando o gancho da fala da irmã Sandra, e realmente, eu tenho uma funcionária na empresa que ela, qualquer coisa que ela faz, ela se vangloria, né? E fica falando que é muito boa, sei lá mais e tal. Eu já falei várias vezes, não seria melhor você deixar a gente perceber isso em você, do que você ficar se vangloriando? Então, assim, ela fica cheia de orgulho das coisas que ela faz. Isso aí, às vezes, eu tenho essa dificuldade de lidar com isso quando ela chega vangloriando para mim, sabe? Eu tenho essa dificuldade. Vamos lá para o hino aqui para a gente ver. Olha só, a gente cantou esse hino agora. Passa a primeira estrofe. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte, corre franca salutar, de Sião no monte. Vai lá. Sim na cruz, sempre. Aonde eu coloco a glória? Eu me glorio na cruz de Cristo. Eu não me glorio nos meus feitos, naquilo que é feito, mas naquilo que Ele fez por mim. Passa de novo lá, vai lá. E por fim descansarei, salvo além do rio. Vai, passa. Segunda estrofe. A tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me. Vai. Matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Vai. Passa para outra estrofe, a estrofe de baixo. Vai, aí. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, vai. Dela a sombra, Salvador, quero abrigar-me. Olha como que esse hino nos joga numa condição completamente diferente. Eu estou à sombra da cruz de Cristo. Eu quero me gloriar na cruz de Cristo. Ele é quem tem feito tudo sobre a minha vida. Ele é quem tem agido de forma... Então, esta é a visão que eu tenho que ter a respeito das coisas. Veja o quão Deus aqui é exaltado e quanto eu agora não sou absolutamente nada diante dele, né? Paulo diz isso, né? Paulo, esse hino é baseado naquilo que Paulo fala, quando ele coloca lá em Coríntios, dando as suas credenciais de apóstolos e de servo do Senhor. Ele diz assim, como louco eu agora quero falar de mim. Porque se essas pessoas se acham que são alguma coisa, eu sou muito mais. Eu falo como homem, não como servo de Deus. Falo agora como louco. Se eles sofreram, eu sofri muito mais. E aí ele vai falar, na voragem do mar, nas ciladas, como morto. Fui arrebatado até o quarto céu, lugar que ninguém nunca foi. Vi coisas que ninguém nunca viu. Mas se eu tenho que me gloriar, me glorio em Cristo Jesus. Se há alguma coisa de valor, não é eu que fiz, é Deus quem fez. Essa é a ideia que a Bíblia passa sobre nós. Você quer lutar contra a baixa autoestima, quer lutar contra a vaidade, você quer lutar contra o medo de falar com as pessoas, sente na cruz, tira o olhar de dentro de você, porque tudo isso está ligado exatamente nessas matizes do orgulho. Volta lá, André, para o nosso foco, né? Qual é o nosso estudo a partir de hoje? O que nós vamos falar hoje?
Eu falei com os irmãos que nós estamos baseando esse estudo no livro de Thomas Watson, né, escrito há quase 500 anos atrás, cujo título é Orgulho, tá certo? Alguns irmãos compraram esse livro, já tem esse livro aí, se você quiser ler esse livro, aí você vai ver que tem muito do que eu estou falando aqui tem a ver exatamente com o que ele está falando. Esse estudo não é meu, eu não preparei o estudo, tá, irmãos? Eu estou compilando o estudo aqui, eu estou plagiando, no bom sentido, né, a ideia de passar para os irmãos a ideia. Mas eu não vou dar o livro inteiro, então se você tiver o livro, vai ter muita coisa que vai ser bom para você poder observar e perceber. Hoje nós vamos falar sobre os sinais e movimentos do orgulho. O orgulho é muito sutil. Ele é muito sutil. Ele se camufla, ele se esconde debaixo do nosso bem-querer. O orgulho trabalha exatamente com o nosso ego e a nossa ideia de prazer e satisfação. E ele vai se camuflando, ele vai se escondendo diante disso. Ele começa a tomar cores diferentes, ele tem uma cor principal, né? Mas ele vai se derivando em matizes de cores, para que aí a gente não consiga perceber o seu contexto original. Essa é a ideia do orgulho, e essa é a preocupação de Watson quando ele escreve este livro. E essa deve ser a nossa preocupação. Se há 500 anos atrás o Watson escreveu isso, preocupado com isso, numa sociedade que tinha um pensamento totalmente diferente do nosso, eu olho e falo, gente, como nós precisamos disso hoje. Olhar para essa realidade hoje. Na época de Watson, a palavra orgulho tinha um significado correto, hoje já não tem mais, né? A sociedade tinha um contexto totalmente diferente do contexto que nós temos hoje. O individualismo não era tão valorizado como é hoje. Então, isso é importante para a gente, né? Então, nós vamos trabalhar sobre isso. Em 1997, foi feito um filme, produzido um filme por Hollywood, chamado Advogado do Diabo. Eu citei esse filme na vez passada, e eu vou falar com você. É um filme secular, não tem nada de evangélico neste filme, mas ele tem uma nuance muito interessante sobre a pegada do que o diabo trabalha sobre as nossas vidas. É um filme agnóstico, irmãos. Deus não está ali hora nenhuma, então não pense em encontrar Deus ali. Mas ele trabalha justamente a cilada de Satanás sobre as nossas vidas, né? E aqui eu coloquei a última parte do livro, do filme, para a gente poder estar vendo. Solta o som aí para o pessoal ouvir, se for possível. Você é um astro. Amor. Me ligue de manhã. Eu vou ligar. Bem cedo. Tchau, Larry. Vaidade. Definitivamente meu pecado favorito. Esse é o final, essa é o final do filme. Só essa parte para você ver. É muito interessante porque o filme vai contar a história daquele advogado ali e do quanto ele queria ter sucesso. A história toda parece terminar com ele entendendo isso, ela volta ao início do filme, tá certo? Mas ali você vai ver que o diabo usou uma outra forma de pegar ele pelo orgulho, né? Que agora ele falou, você é um astro e tal, eu estava valorizando ele, e aí a esposa, não, vai. E ele, não, me liga amanhã. Porque aí ele achou que estava totalmente derrotado. Então, é muito interessante o filme. Depois, se você quiser assistir, mas eu vou te dizendo, não é um filme evangélico, é um filme secular, tá? E também não é um filme para criança e adolescente, tá? Então, já fica claro aí para os irmãos que é um filme para adultos, né? Tem algumas cenas nele que não são legais. Então, mas é interessante a forma como ele trabalha isso. E é essa a ideia, essa forma como ele vai trabalhar. Claro que ali ele joga toda a responsabilidade sobre Satanás, né? Ele não é um filme evangélico, e Deus joga a responsabilidade sobre nós, tá certo? Então, quais são os sinais da vaidade? Quais são os sinais do orgulho sobre as nossas vidas? O que eu devo de estar atento? Preste atenção. Eu não estou dizendo para você olhar na vida das outras pessoas. Não olhe lá para o mundo, que o mundo vive assim. Avalie a sua vida a partir desses sinais. Esses sinais fazem parte de mim. Eu tenho, de alguma forma, isso em mim. Porque se isso, de alguma forma, está em minha pessoa, significa que eu estou me deixando levar pelo orgulho. Não existe ser humano que não seja suscetível ao orgulho. O único que não foi capturado por esse pecado foi o Senhor Jesus. Todos nós estamos presos a Ele. E aí eu vou parafrasear Paulo, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu vou dizer, se você acha que você não é orgulhoso, você já caiu no pecado do orgulho. Só pelo fato de você achar que você não é. Então é importante a gente observar isso. Então,
Quais são os sinais? Primeiro sinal que nós temos: a exaltação pessoal em desprezo à grandeza de Deus. O orgulho faz com que as pessoas se vangloriem das suas próprias conquistas, da sua força, riqueza, poder, em vez de reconhecer a grandeza de Deus. E Deus, então, abomina essa postura, essa atitude, tá certo? Então, abra sua Bíblia lá em Jeremias 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24, eu vou pedir para o nosso irmão Esdras fazer a leitura deste versículo e você vai acompanhar aí. Jeremias 9, 23 e 24. E 24. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Interessante, né? Jeremias fala bem direto nessa questão. Eu me orgulho das minhas conquistas, aí entra aquela questão que eu estava falando, Emerson. Eu me orgulho do meu filho, olha, né? Daquilo que eu produzo, daquilo que eu faço. Jeremias está dizendo que eu não devo, de forma alguma, me orgulhar, né? Não devo, de forma alguma, trazer glória para mim a respeito das coisas que eu tenha, ainda que eu tenha feito, ainda que sejam coisas que tenham a ver com a minha ação. É interessante como que a Bíblia, como que a igreja deve trabalhar. Quando nós fazemos algo maravilhoso, e nós nos esforçamos e nos dedicamos, está os homens lá agora trabalhando com a feijoada missionária, né? Que vai ser o recurso voltado para missões. Estão desde de sexta-feira mexendo, teve gente que chegou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã aqui para poder começar a mexer. Estão lá na cozinha até agora, suado, cortando, fazendo. Aí depois foi o maior sucesso, todo mundo gostou, todo mundo elogiou, maravilhoso. O esforço foi deles, mas eles vão dizer assim: louvado seja o Senhor que nos permitiu fazer tudo isso. Toda a glória e toda a honra a Ele. Não é dizer, nossa, como nós fomos bons. Reparou o que nós fizemos? Que nós conquistamos. Veja a força dos nossos braços aonde nos levou. Isso traz uma exaltação pessoal e despreza a grandeza de Deus. Despreza a grandeza de Deus, né? Quando nós olhamos para a primeira igreja, para aquilo que a primeira igreja é, nós devemos falar, tudo pela graça e misericórdia de Deus, não é pelo esforço de nenhum de nós. Então, na minha vida pessoal, seja no trabalho, seja no estudo, seja nas coisas da minha casa, seja no cuidar da minha família, eu preciso de entender o meu local. Quem é grande é Deus. E Ele me permitiu e me guiou até aqui. Se não fosse Ele, eu não estaria. Se não fosse Ele, eu não chegaria. Se não fosse Ele, nada aconteceria. Essa é a ideia que é passada. O esforço é meu, a glória é dele. Entende? Então, quando eu olho para a minha vida, para as conquistas que eu tenho ao longo da minha vida, eu me vejo como alguém que é digno de tudo isso, ou eu vejo gratidão porque Deus me conduziu até aqui? Então, um grande sinal, um primeiro sinal que vem é exatamente este. Quando a exaltação pessoal, ela vai fazer com que eu despreze a grandeza do Deus sobre a minha vida. Pergunta ou comentário? Aqui, microfone do nosso querido. Bom dia. Essa questão do orgulho infelizmente está muito no crente, né? Porque a gente olha assim, a gente fica julgando muito quem está no mundo, né? Aí aquele que a pessoa está fazendo aquilo ali, eu tenho orgulho de mim. Mas a gente não deve ter orgulho da gente, porque se não fosse Deus, a gente estaria no mesmo lugar que a pessoa que está no mundo está. Então, infelizmente, o orgulho acaba até afastando aquela pessoa que podia estar mais perto da gente, está mais perto da igreja. Então,
muito cuidado, porque o orgulho, ele não é nada bom mesmo, não. Verdade. Uma coisa interessante, o orgulho nos leva à religiosidade, sabia? O orgulho disfarçado de piedade nos leva à religiosidade. Um exemplo disso é quando Jesus dá a parábola do publicano e do fariseu na oração. Aquele fariseu, ele é um cara extremamente zeloso por aquilo que ele entende que deve ser feito para a glória de Deus. Ele é extremamente zeloso. Ele procura seguir à risca e cumprir a palavra de Deus. Ele procura, no contexto dele ali, no contexto daquilo que deveria de ser como judeu, ele segue à risca. Ele diz, não, eu estou fazendo tudo que é necessário para manter a minha fidelidade ao Senhor. Mas quando ele vai orar, ele agradece por aquilo que ele não é e desvaloriza o outro, dizendo, nem igual a ele eu sou. Então eu sou bom. Eu sou bom. Enquanto ele deveria de falar assim, Senhor, louvado seja o teu nome, que tem agido com graça e misericórdia na minha vida, mudando aquilo que eu deveria de ser, para isso que agora eu tenho feito, por esse zelo. O meu zelo não depende de mim, mas foi o Senhor quem tem trabalhado em minha vida. E aí entra o contexto sobre essa realidade, né? Sobre essa condição. Quem eu sou? Eu sou o derrotado, vencido pelo Senhor. Nos estudos que nós fizemos aqui sobre o Sermão do Monte, que foram mais de 50, nós aprendemos sobre essa realidade. O tempo todo nós vamos ter que voltar lá e perceber o miserável homem que sou. Então a gente precisa de entender essa realidade. Ok? Mais alguém? Então vamos lá. Segundo, eu passei demais, né? Aqui. A prioridade do eu sobre Deus para a satisfação pessoal. O orgulho faz com que os homens coloquem seu suposto valor e bondade acima ou contra Deus. Tornam a si próprios objeto principal de suas vidas e acreditam que Deus não deve ser o foco do homem, mas sim Ele mesmo, como se nós fôssemos criados somente para nós mesmos e não para o Criador. O orgulho faz com que os homens tenham tanta consideração pela sua própria estima que passam a viver absolutamente para si, como se o mundo girasse em torno do seu próprio umbigo. Eles estão bem quando tudo está perfeito. Se estão para morrer, encaram como se tudo acabasse. Eles até valorizam a Deus, porém na mesma medida em que dão valor à comida, à saúde e o prazer, né? Apenas como meio para a sua própria felicidade, para alcançar a sua própria satisfação. Então eles não preferem a Deus, mas eles preferem a si mesmo e tendem a Deus como uma ferramenta para o seu próprio bem, né? Amam a si mesmos muito mais do que amam a Deus. Aí entra aquilo que eu falei sobre a questão da auto ou baixa estima. A insatisfação que eu tenho das coisas, né? A prioridade sou eu. A prioridade sou eu. Irmãos, você já reparou que a gente faz isso constantemente em nossas vidas? A gente sempre prioriza nós mesmos. O casamento está ruim. Eu preciso de ser feliz, eu mereço ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, eu vou buscar a minha felicidade e essa pessoa tem que me fazer feliz. Eu preciso de ser feliz. Eu sempre, quando trabalho aconselhamento de casais, no pré-nupcial, eu falo essa questão. O casamento não é para você ser feliz. Nunca foi. Você não deve casar pensando que você vai ser feliz no casamento. Não deve casar esperando que a outra pessoa te faça feliz. E você também não deve casar para fazer a outra pessoa feliz. Mas que negócio é esse, pastor? Você deve casar para que Deus seja glorificado. E se Deus for glorificado no seu casamento, a felicidade acontecerá naturalmente. Haverá uma realização diferente. Mas a gente tem essa tendência de querer fazer com que olhar para nós e pensar em nós mesmos. Irmãos, se você não está satisfeito com o seu corpo, se você não está satisfeito com a cor do seu cabelo, se você não está satisfeito com o fato de que você está envelhecendo, se você não está satisfeito com o carro que você tem, com a casa que você tem,
Ué, mas Deus não te deu tudo isso? Não é Ele acima de tudo que está no controle? Pastor, quer dizer então que eu não posso mais pintar o cabelo? Não estou dizendo isso não. Se você quer pintar o cabelo, pinte. Não tem problema nenhum. Mas perceba qual o motivo pelo qual você está fazendo isso. Até que ponto essa vaidade, por exemplo, ela está interferindo na sua realização ou no reconhecimento de Deus. Se não tiver, você vai ficar satisfeito? Você entende que Deus está na direção disso aí? Né? Se você não conseguiu comprar o carro que você queria, ou ter a casa que você queria, ou se você não tem o casamento que você queria, ainda assim, Deus é satisfatório para você? Ou você vai olhar que Deus deveria, por obrigação de fazer? E aí entra o erro, né, da teologia neopentecostal, onde a pessoa bate no pé e diz, porque eu sou príncipe de Deus, eu não aceito, eu não quero, eu reivindico, eu tomo posse e eu determino que Deus faça. Tudo isso é orgulho. Olhar para si e não olhar para Deus, enquanto nós deveríamos de olhar para o Senhor. Eu devo dizer, a minha satisfação significa que eu vou estar feliz com tudo? Não, nem Jesus estava, querido. Você já reparou que Jesus, quando ele está no Getsemane, Jesus titubia e pensa na possibilidade de desistência? Jesus diz assim, eu não quero mais ir para a cruz. É o que Jesus diz na sua oração. Senhor, se possível, me livra disso. Eu não quero mais, é muito dolorido, é muito sofrido. Ali, como homem, Jesus está vivendo exatamente essa realidade que nós vivemos. Mas ele diz, contudo, seja feita a sua vontade. E aí é bom a gente entender o que o texto está dizendo. Quando ele abre mão da sua satisfação, quando ele abre mão do seu bem-estar, quando ele abre mão daquilo que ele gostaria que fosse melhor para ele, que ele vê que seria melhor para ele, a Bíblia diz então que toda a agonia dele passa e ele vai pronto para a cruz. É dito que os anjos passam a servi-lo. Depois da terceira oração, ele levanta e fala, pronto, chegou o momento. Você não vai ver Jesus reclamar, não vai ver Jesus chiar, não vai ver Jesus chorar. Pelo contrário, Jesus vai estar confortando os outros. O que é que mudou? A satisfação em fazer a vontade do Pai. Olha, se Jesus passou por isso, você quer passar por algo diferente? Não vai, você vai ter essa mesma questão. A grande questão é, como que eu vou reagir quando isso vier à minha vida? Quando eu olhar que o meu casamento não é satisfatório como deveria de ser, o que eu vou fazer? Separar? Ou vou buscar do Senhor a solução e a graça e a misericórdia, ainda que demore, ou até que não aconteça? E tem um negócio interessante, irmãos. Todo e qualquer sofrimento que você vai viver é consequência do pecado. Alguns por sua própria mão. Por exemplo, se o seu casamento não é o casamento que você queria, a culpa é sua. Não culpe o outro, você escolheu. Simples assim. Se seu filho adulto agora, ele não é aquilo que você queria, culpe a sua educação. Ah, pastor, mas isso é muito pesado. É, irmão, mas é a realidade. Eu falhei na educação. Nós falhamos, eu preciso de reconhecer a minha falha, e daí, a partir do meu reconhecimento do que eu fiz de errado, então eu vou me colocar diante do Senhor e falar, Senhor, agora é pela sua graça e misericórdia. Mas se deu certo, não jogue, não ache que é você não. Porque não foi você, foi a misericórdia de Deus. Percebe a grande questão? Se deu errado, a culpa é minha. Se deu certo, é pela graça e misericórdia de Deus. Nunca é por mim, porque isso leva ao orgulho. Ou seja, eu dependo inteiramente da graça do Senhor. Agora, por que eu estou dizendo assim, ah não, meu casamento está errado, a culpa é minha? A Bíblia te deu direções e você tomou escolhas erradas. É simples assim. Por que a educação do filho, a Bíblia te deu direções e você tomou escolhas erradas? Mas pode ser que lá na frente você diga assim, mas eu busquei fazer todas as escolhas certas. E ainda assim não aconteceu o que deveria. Aí você vai dizer, é sempre pela graça de Deus. Não olhe para você como aquela pessoa. A prioridade não sou eu, é o Senhor. Sim na cruz, sempre me glorio. É Ele que é a prioridade.
Veja como que essa visão aqui, ela quebra muito a relação daquilo que eu tenho para com o Senhor, né? Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 1 João 2,16. 1 João 2,16. Eu vou pedir para que a nossa irmã Selma faça a leitura, por favor. João 2,16. Eu vou ler porque a Selma está sem o óculos. Ah, não, tranquilo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo que há no mundo, né? As ambições, os desejos, eles não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Todas as realizações e conquistas que enchem os nossos olhos neste mundo não procedem de Deus, mas procedem do mundo, né? Provérbios 29 e 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Não olhe para si, não se valorize, não se coloque acima, não priorize você, observe como Deus deve direcionar. Quando eu trabalho com aconselhamento de casais, eu digo assim: olha, não espere que o seu marido seja aquilo que você quer. E não espere que a sua esposa seja aquilo que você quer. Você chega no casamento com o ideal. Você criou o seu ideal. Mas essa pessoa não é isso. Não chega nem perto. E o seu ideal é pecaminoso. O que você quer que o seu marido seja, o que você quer que a sua esposa seja, é pecaminoso. Está distorcido pela sua visão sobre o mundo. O que é que eu devo de fazer? Esperar que meu marido seja conforme a Bíblia diz que o marido deve ser. Esperar que a minha esposa seja conforme a Bíblia diz que ela deve de ser. Tira o foco em você e às vezes você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: cara, não era essa mulher que eu queria, mas a Bíblia diz que é isso aqui que ela tem que ser. Tira o foco, coloca em Deus, para que Deus direcione, para que Deus opere, para que Deus age. É isso que você tem que fazer. E aí você se concentra em ser o que você tem que ser. Eu não tenho que concentrar em mudar a Deliene. Eu tenho um papel para fazer, eu preciso de ser um homem bíblico. Então eu vou me concentrar em ser um homem bíblico. Mas ela não está fazendo a parte dela, eu vou orar e falar: Senhor, é com o Senhor. A gente vai sentar, vai conversar: olha, é Deus quem vai trabalhar a sua vida, não sou eu. E se ela é crente, ela vai fazer exatamente isso. Eu vou me concentrar a ser aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Aí você entende por que a Bíblia diz que não é bom que o homem ou a mulher estejam casados com pessoas que não têm a mesma fé. Porque se eu tenho uma obrigação no casamento, a minha obrigação é ser o homem bíblico. Mas se eu busco ser o homem bíblico e a mulher não busca porque ela não conhece e não sabe, nós vamos ter um problema sério com isso. Agora, se ela é uma crente fiel ao Senhor, ela também vai buscar viver e ser a mulher bíblica. Agora, se ela é e eu não sou, nós teremos um outro problema nisso. A balança não se iguala. Aí eu falo: se você escolheu, agora aguente as consequências. Deus te deu a escolha de você avaliar as coisas. Percebe? Essa que é a grande questão. Então eu tenho que olhar para a satisfação em Deus, em me posicionar e me moldar segundo aquilo que Deus é. Pergunta ou comentário? Nossa irmã Selma. Pastor, eu faço as minhas escolhas, não é assim? E as consequências vêm das minhas escolhas. Concorda comigo? Então, tem um pouco de dificuldade de entender a forma como o senhor colocou, que se o meu filho, lá na frente, as coisas dão errado, é culpa minha. Porque quando eu entendo que eu ensinei, eu vivi, fiz sacrifícios, fiz a minha parte como mãe para ensinar, para viver de forma que ele veja na minha vida os princípios de Deus. Quando ele chega na vida adulta, se ele faz escolhas
que vão contra aquilo que eu ensinei e que ele viu eu viver, eu tenho muita dificuldade de entender que é culpa minha. E outra pergunta. Diante do que o senhor está falando, me veio um cântico que a gente canta há muito tempo e que agora eu queria que o senhor falasse se realmente a gente está cantando certo. Quero que valorize o que você tem. Fiquei pensando nisso agora. Queria que o senhor falasse sobre isso. Tá. Vamos lá. Obrigado pela colocação. Foi muito importante que você colocou sobre essa questão. Vamos reformular essa fala sobre a questão dos filhos, tá? Que às vezes a gente pensa e não fala, ou não deixa claro o que é. O filho é filho e sua responsabilidade enquanto ele está dentro da sua casa. A partir do momento que ele é adulto, ele é responsabilidade dele. A gente tem filhos e a gente educa os nossos filhos. Então, enquanto ele estiver sob a nossa responsabilidade, pesa sobre nós a educação. A decisão é nossa, ele não toma a decisão dele. A partir do momento em que ele passa a tomar a decisão dele, a responsabilidade agora é dele. É nesse sentido que eu estava falando, tá? Então, assim, quando eu coloco essa questão de que, poxa, meu filho não é aquilo que eu quero e a culpa é minha, eu não estou falando do filho adulto. Eu estou falando do pai, por exemplo, que lida com um adolescente, né? Que está sob a responsabilidade dele, ele vai perceber que houve falhas na sua adolescência no cuidado com o filho. Mas ele pode educar o filho, igual toda essa questão, e lá na frente ele tomar a decisão dele. Quando isso acontece? Na lógica bíblica, é quando ele sai de casa. A lógica bíblica é essa. É quando ele está adulto e está pronto para sair da casa. O que é que o Senhor Jesus, o que é que o Senhor fala no início da criação do homem? Por isso deixará o homem pai e mãe se uniciar a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a partir do casamento, são duas vidas separadas. A partir da vida adulta, em que ele toma a decisão, você não mais tem autoridade sobre ele, a responsabilidade, então, agora é dele. Essa que é a grande questão. Então, assim, eu fiz o que eu deveria de fazer? Fiz. Agora ele está tomando decisões erradas? Tá, mas as decisões são deles. Já não é mais sobre minha responsabilidade. Agora, eu tenho um filho pequeno em casa. Eu tenho uma criança, eu tenho um adolescente, eu tenho alguém que ainda está sobre a qual eu tenho um governo. Eu estou governando ele de forma correta? É isso que eu estou falando, entendeu? Se eu não estou governando ele de forma correta, a responsabilidade é minha. Quando é que a minha responsabilidade termina? Ela termina exatamente quando ele passa a ser responsável por ele mesmo. Aí agora eu já não tenho mais responsabilidade. Né? Eu fiz o que eu fiz. Por isso que é sempre contando com a graça. Se eu criei ele em tudo que deveria ser e lá na frente ele continua fiel ao Senhor, a graça do Senhor, não foi mérito meu. Mas se eu o criei no meio do caminho, eu distorci essa questão, e agora eu tenho um filho aqui que não atende às características, eu preciso de avaliar a minha responsabilidade e clamar por misericórdia a Deus. Nesse sentido que eu coloquei, tá? Ficou claro, irmãos? Gostei, boa colocação, porque realmente ficou esquisito mesmo. Obrigado pela colocação. Essa música, a gente tem um monte de música que a gente precisa de reavaliar no nosso contexto. À luz da Bíblia, essa música ela precisa de ser realmente reavaliada. Quando eu canto assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, né? Tão importante para Deus, ela pode ser vista de duas formas. Vocês sabem por que essa música foi escrita e como que essa música foi escrita? Essa música não nasceu num contexto presbiteriano, nasceu num contexto batista, mas essa música ela aconteceu da seguinte forma: uma pessoa estava pensando em cometer suicídio, e ela liga para o pastor e conversa com o pastor, e aí o pastor começa a recitar isso para ela, para essa pessoa, para dizer, olha, não há necessidade, você não é uma pessoa totalmente sem valor, totalmente desmerecida, Deus tem um valor para você, afinal de contas ele enviou o seu filho, de uma certa forma há um valor sobre isso, ainda que seja pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Quando você olha para esse contexto, eu digo, essa música está certa. Mas quando eu olho para o contexto moderno, eu digo, essa música está muito errada. Porque ela está colocando eu lá em cima e não era para eu estar lá em cima. Entende? Então, igual eu falei, há ressignificados das palavras. Então, hoje eu diria, não canta não, porque a gente está passando para a pessoa uma mensagem que não era a mensagem adequada. Quando ela foi composta na década de 80, tinha uma mensagem totalmente diferente da mensagem que é postada hoje. Né? Aí é por isso que você tem na igreja presbiteriana o conselho de hinologia e inódia, que reavalia os hinos e as músicas à luz da teologia interpretada na contemporaneidade, né, no tempo de hoje. Porque as palavras vão tendo ressignificado. Por exemplo, quando nós escrevemos o nosso sinário,
o Inário Novo Cântico, e a IPB foi processada por um monte de gente. Muitos hinos foram tirados no início porque elas tinham direitos autorais. E as músicas foram mudadas, as letras, para poder trazer o significado que o autor original queria naquela época para a realidade de hoje, porque as palavras perderam um significado. Então é importante a gente observar isso. Fala, Nogueira. Gente, graça e paz, bom dia. Eu estava vendo uma mensagem, um vídeo, que o homem falava assim: se você correr atrás de mulher, você não vai conseguir, vai ficar liso, né, quebrado. Mas se você correr atrás do dinheiro, elas vão correr atrás de você. No caso do casamento, é praticamente assim: se você correr atrás de Deus, automaticamente a sua esposa vai atrás de você, né? No caso... Essa analogia sua tem alguma coisa de verdade. Mas não é bem assim. Na vida não é bem assim. Na vida não é bem assim. No casamento, por isso que é muito importante a gente pensar nisso. O casamento a gente conta muito com a graça e misericórdia de Deus, mas Deus nos dá os passos para que a gente possa fazer a escolha. Se você fizer a escolha errada, vai sofrer consequências da sua escolha, a menos que Deus derrame graça e misericórdia e faça a diferença. Se você fizer a escolha certa, você ainda vai depender muito da graça e da misericórdia de Deus, mas você sabe que os dois estão lutando pelo mesmo caminho. Entendeu? Eu conheço irmãos que têm assim uma vida buscada, voltada para o Senhor, e que sofrem com casamentos mal feitos, porque não há a mesma disposição na vida daquela pessoa. E aí depende de Deus. Tanto homem como mulheres que são fiéis ao Senhor e falam: mas o que eu posso fazer? Não há um mesmo disposicionamento diante do Senhor. Né? Essa pessoa quer Deus. Se ela não quer Deus, querido, você vai ter problema. Primeira coisa é isso. Deus tem, por isso que eu sempre falo, casamento não é para a sua felicidade, casamento é para a glória de Deus. Se a mulher entra no casamento dizendo assim: eu vou glorificar a Deus como mulher cristã, como esposa cristã, meu amigo, você achou um tesouro. É por isso que o Provérbios fala, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Aquela mulher ali é perfeita demais, você não vai achar em lugar nenhum. Mas você deveria ser o padrão nosso para essa questão. Então, o temor a Deus deve ser a primeira coisa no casamento. Mas o meu orgulho, aí você vai falar assim: não, mas aí o meu orgulho, porque é o egocentrismo, diz assim: essa pessoa é a pessoa que vai me fazer feliz. Ninguém namora pensando assim: essa pessoa vai glorificar a Deus. A primeira coisa que você ora para a pessoa é assim: ela vai me fazer feliz. Ela serve para mim. Serve para mim. Isso é uma grande voltação para o ego, e aí você está priorizando a sua satisfação pessoal em vez da satisfação em Deus. Percebe? É isso que eu estou falando, irmão. Quando a gente olha para ele e fala assim: cara, não tem como fugir não, eu sou orgulhoso até a tampa. Não tem como fugir. Queridos, vamos passar para o terceiro aqui. Eu vou parar por aqui porque o nosso horário está avançando ali, tem horário para terminar, né? Depois a gente dá continuidade. O sinal tocou. Terceiro sinal: a busca pela adoração pessoal em detrimento ao amor de Deus. Aí talvez você vai falar assim: pastor, isso está sendo meio repetitivo. Não, são matizes, é importante a gente entender isso, são matizes, né? Ela parece ser a mesma coisa, mas não é. O orgulho leva as pessoas a quererem ser o centro das atenções e desejarem serem mais amadas do que desejarem que Deus seja amado. Elas querem que todos os olhos e corações estejam voltados para si. Ela é o sol da atenção. E aqui está o grande pecado da baixa autoestima. A pessoa que sofre de baixa autoestima, ela sofre com esse pecado da adoração. Ela é uma auto-idólatra. Ela idolatra a si mesmo. E ela quer que ser a convergência das adorações. A atenção tem que ser dela. Não, eu preciso de ser visto, eu preciso de ser reconhecido, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E a pessoa então começa a se deprimir, ela começa a se rebaixar, ela começa a se achar coitada, ela entra na autocomiseração, porque ela precisa de ser a atenção.
pode dar qualquer diagnóstico, pode chamar qualquer psicólogo, pode falar qualquer coisa em relação a isso, mas o pecado está lá. E o pecado é exatamente este. A pessoa que sofre de baixa autoestima é uma pessoa que sofre com o pecado da idolatria. Da auto-idolatria. Ela é o ídolo dela mesma. Eu preciso, eu mereço. É uma necessidade minha. Não é, queridos. Não é. A necessidade é que Deus seja visto. É que Deus seja glorificado, né? Então ela quer que todos estejam admirando. Reflete então essa busca pela adoração pessoal, onde a necessidade de ser admirado supera a devoção que ela deve ter a Deus e que deve ser direcionada para o Senhor. É isso que a gente precisa de entender. Então é uma questão muito séria. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Eu vou pedir para o nosso irmão Ronaldo fazer a leitura para a gente. Isaías 42, 8. Enquanto o Ronaldo lê Isaías 42, 8, eu vou pedir para o nosso irmão Aloísio abrir em Gálatas 1:10. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem. Não é dada a outro. Isso está enraizado na realidade completa do homem. Mas a gente tem essa valorização do próprio eu. Agora, olha o que Paulo coloca aqui, Aloísio, Gálatas 1:10. Iaco está precisando de conhecer os irmãos da igreja. Está perdido aí. Olha o microfone, meu irmão. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu pedi para ler esse texto por um motivo muito simples. A pessoa que tem baixa autoestima, geralmente também, ela sofre de alguns traumas. Ela tem medo do que vão pensar de mim. Ela tem o desejo de agradar os outros para ser valorizada. Ela vai procurar fazer tudo o que é necessário para que os outros a reconheçam, seja de modo positivo ou negativo. Ela tanto vai fazer coisas para que as pessoas olhem, como ela vai agir de forma contrária para que as pessoas olhem. A intenção dela é olhar para ela. E aí olha só o que Paulo está dizendo. Eu procuro agradar os outros? Ou eu procuro agradar a Deus? O que eu estou procurando fazer, né? Eu procuro o favor dos outros ou eu procuro o favor de Deus? Eu devo procurar exatamente aquilo que é o Senhor, né? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Então é importante a gente observar essa questão, né? A busca pela adoração pessoal passa em relação a isso. Deixa eu te falar um negócio para você aqui, bem sério mesmo, bem sério mesmo. Se você tem medo do que os outros vão pensar, você está preocupado demais com a sua imagem, preocupado de menos com o que Deus é. Se você olha para a palavra de Deus e percebe que a palavra de Deus está te direcionando a confrontar alguma coisa, e você diz, não vou fazer isso porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, ora, você está buscando agradar a Deus? Ou você está buscando ser reconhecido como uma pessoa boa? É autoadoração, irmãos. É autoadoração. Veja como que o pecado da orgulho, ele se esconde em matizes até de aparente, vou colocar assim, piedade.
Não, mas eu estou tão preocupado com o que o outro vai pensar, como ele vai lidar com essas questões e tal. Não. A Bíblia diz que você precisa de confrontar. A sua preocupação é: Deus está se agradando disso? Então é importante a gente observar essas questões, né? Importante de observar. Pessoas que têm baixa autoestima sofrem do pecado da autoidolatria. Pessoas que têm preocupação demais com o que os outros vão pensar sofrem do pecado da idolatria. Pessoas que querem agradar todo mundo sofrem do pecado da idolatria. Porque o orgulho dele, ele precisa dessa satisfação pessoal, ele precisa desse reconhecimento para que ele se sinta melhor. Importante a gente observar isso.